Santa Casa e você. Apoio. Pasteur. Medicina Diagnóstica. Crismed. Compromisso com a saúde. APO. Assistência personalizada odontológica. Unilaser. Oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar Santa Casa e você. No programa de hoje, nós recebemos aqui nos nossos estúdios a chefe do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde de Santos, Ana Paula Valeiras. Olá, Ana Paula, muito obrigado pela presença. Obrigada a você. Ana Paula, mais uma vez você está aqui porque nos últimos tempos a cidade vive aí, digamos assim, acho que não por conta da verdade, mas muitas notícias desencontradas sobre a questão do sarampo, polêmico sarampo, as pessoas deixaram de vacinar as crianças, não deram tanta importância e vivemos de novo problemas relacionados ao sarampo. Inclusive o Brasil perdeu recentemente o certificado de país livre do sarampo, é uma coisa muito grave, na minha opinião. E recentemente tivemos aqui o caso de vários tripulantes de um navio de cruzeiros que tiveram a doença. Por conta disso, a Prefeitura de Santos, a Secretaria de Saúde, fez bloqueio, vacinou os tripulantes, vacinou passageiros e também fez trabalho de vacinação das pessoas que moram na cidade. Tivemos recentemente a notícia de um caso de uma doença, da doença em Santos. E eu queria que você explicasse para os nossos telespectadores e tranquilizasse as pessoas a respeito dessa questão do sarampo. Por favor, temos surto ou não temos surto de sarampo? Explique o que é surto para as pessoas, por favor. O que nós tivemos aqui no município de Santos e estamos tendo ainda são casos isolados da doença do sarampo. Inicialmente nós tivemos com tripulantes do navio que aportou aqui no Porto de Santos, nós tivemos 16 tripulantes com a doença confirmados e depois nós tivemos um passageiro do navio que também contraiu a doença dentro do navio e uma servidora que foi fazer investigação epidemiológica dentro do navio, inclusive junto comigo. Nós adentramos as cabines dos tripulantes e fizemos a coleta de exames e a investigação epidemiológica toda. Essa servidora também teve. Depois, agora, essa semana, nós tivemos a surpresa de uma criança de 4 anos. Aí essa não tem nenhuma relação com o navio, não foi viajar para nenhum outro lugar. Então a gente considera esse caso como um caso autóctone. O que significa isso? Um caso que foi contraído no município de Santos. Isso já nos deixa em alerta que é um caso em que nós tivemos o contato dessa doença, mas que não teve relação com os tripulantes, conforme os outros 18 casos que eu falei anteriormente. E hoje, nós tivemos uma confirmação, isso eu estou te falando em primeira mão, do caso da médica que cuidou do caso do menino que estava no navio, que seria o nosso primeiro caso aqui em Santos. Essa médica hoje foi confirmado o caso de sarampo. Então, também contraiu sarampo. Também contraiu sarampo. E essa, então, estaria relacionada com o caso do navio. O único que não esteve relacionado com o navio foi essa criança de 4 anos. Então, nós estamos em alerta. Eu não vou te falar que nós estamos em surto, porque são casos muito isolados que a gente teve em relação ao navio. E agora, um caso só fora relacionado com o navio. Isso nos preocupa, nos deixa em alerta, por isso que nós começamos a fazer todos os bloqueios que a gente fez nos bairros, tanto do menino que era no Gonzaga, quanto da servidora na Pompeia, e amanhã nós estaremos novamente no Gonzaga, onde essa médica residia. Hoje ela já está morando no Rio de Janeiro, não está mais conosco, está no Rio de Janeiro. Amanhã nós vamos fazer no entorno do município dela, no Gonzaga, e também aonde ela trabalhava, no hospital onde ela trabalhava.
um hospital de grande porte. Então, assim, a vigilância é isso, né? A gente está sempre trabalhando dinâmica, né? Um trabalho muito dinâmico. Então, nós estamos fazendo tudo o que precisa ser feito. O bloqueio vacinal ao redor dos casos, o acompanhamento dessas pessoas, o monitoramento, deixando bem claro que tanto a servidora como esse menino que viajou no navio, como essa criança e essa médica que a gente descobriu de ontem e hoje, estão super bem de saúde, não estão transmitindo a doença, então não há risco nenhum, né, no momento, porque eles não têm mais nenhum sinal e sintoma da doença. A gente às vezes fica muito preocupado como que as pessoas abordam, né? Tanto a servidora como abordam essa criança, né? Com medo que eles estão transmitindo. Não, eles já estão curados e, portanto, não transmitem mais a doença. Então, eu não posso te dizer que Santos está em surto. Eu posso dizer que hoje nós temos 2 casos suspeitos, né? E que a gente está investigando para que essa doença não se alastre no nosso município. Essa questão do trabalho da vigilância, dividido, como você explicou, em 2 pontos. O bloqueio, a vacinação, e agora vai se fazer um rastreamento para saber como que essa criança adquiriu a doença, porque pelo que as informações que a gente tem, a carteira de vacinação dela estava em dia, ela estava vacinada contra o sarampo. Então, vai se fazer um rastreamento dela, podemos dizer que ela é o paciente 0, por causa dessa doença ter surgido na cidade, não mais importada? Sim, perfeita a sua pergunta. Realmente ela seria o nosso caso, que a gente chama caso índice, né? Então, é uma criança que a gente precisa investigar passo a passo. Então, todos os lugares que ela foi, todos os contactantes, as pessoas que ela se relacionou. Então, isso é um trabalho que a epidemiologia faz, né? Então, a gente vai fazer a investigação passo a passo e daqui a algum tempo a gente vai poder relacionar com alguma coisa ou não, né? Santos é uma cidade turística, a gente recebe muitos turistas de outros municípios. A gente sabe que, por exemplo, na cidade de São Paulo, a gente tem casos confirmados do sarampo. Então, de repente, pode ser que essa pessoa tenha passado, né, perto dessa criança, porque o sarampo é uma doença de alta transmissibilidade, né? O contágio é muito rápido, é muito fácil, né? Então a gente vai fazer essa investigação e depois a gente vai disponibilizar o que foi que a gente pode falar ou não do caso índice daqui de Santos. Ana Paula, esse caso, eu acho que a vigilância deve estar trabalhando intensivamente em cima dele por conta dessa novidade. Ela estava coberta pela vacinação e teve a doença. Pergunta de leigo, que acho que é o que muita gente deve estar pensando. Puxa, mas mesmo a criança vacinada, ela teve a doença? Houve uma mutação desse vírus? É um vírus novo? Porque a gente sempre ouviu dizer que bastava se vacinar para estar imunizado. Ou quem já tivesse tido a doença também não precisava se preocupar. Isso mudou? Não, não mudou. O que é importante é que as vacinas, elas não são 100% eficazes. Nenhuma vacina é 100% eficaz. No caso da vacina do sarampo, ela é 95% eficaz. Ou seja, você ainda tem 5% de chance de contrair a doença. No caso dessa criança, ela tinha um calendário vacinal completo. Os pais realmente estavam de parabéns, estavam corretamente. Porém, às vezes, por uma deficiência na imunidade da criança, naquele momento em que ela teve contato com a doença, ela desenvolveu os sinais e sintomas. Mas o que é bom na vacina? Além dela poder fazer com que você fique 95% imunizado, essa doença, caso você acometa com o sarampo, por exemplo, você vai ter uma doença muito mais amena, muito mais branda, os sinais e sintomas serão muito mais fracos e as complicações do sarampo também não vão existir. Por isso a importância de tomar a vacina. Então qualquer vacina, seja ela qual for, a gente não tem 100% de eficácia. Vai depender muito do nosso sistema imunológico, de como a nossa imunidade vai estar naquele momento que você tiver contato com o vírus. E o vírus, ele não é um vírus mutante, como você perguntou. É um vírus novo aqui para o Brasil. No caso desses tripulantes, né, que a gente teve, no caso ainda dessa criança, a gente ainda não teve o resultado da virologia, mas o que a gente percebeu?
era um vírus de genótipo D8, que é um vírus que não existia no Brasil, né? Então é um vírus novo para os nossos agravos, porém não é uma mutação. A nossa própria vacina que a gente dá aqui no Brasil, ela já contempla a imunidade para o vírus D8, né? Porém, para nós é uma novidade. E aí essa novidade também, como a gente não tinha caso aqui em Santos desde 2009, isso também é um fator que dificulta às vezes um pouco o diagnóstico, porque os sintomas e sinais têm sido muito diferentes daquele sarampo típico que nós tínhamos anteriormente. Do sarampo tradicional. Explique quais são os sintomas. Geralmente o tradicional é febre alta, exantema no corpo, são manchas que a gente chama de sinais de Koplik, são pintinhas avermelhadas que geralmente acomete no rosto, né? E depois vai descendo para o abdômen, a gente chama de crânio caudal, né? Então essas manchas aparecem, uma conjuntivite, secreção nos olhos bastante forte, tosse, dificuldades respiratórias. Então esses sinais seriam sintomas clássicos do sarampo. O que nós temos visto atualmente? Nem sempre aparece essas manchas vermelhas, às vezes aparece muito branda, muito calmo, não tem aparecido conjuntivite, então ela pode ser muito confundida com outros agravos, como por exemplo com a dengue. No caso dessa criança que foi confirmada, ela foi tratada inicialmente como uma dengue. Foi se pensado como uma dengue, porque todos os sinais e sintomas dela não tinham nada a ver com sarampo. E isso foi até bom porque ela ficou fora da escola no período de transmissão, ela ficou em casa durante esse período achando que era uma dengue, porque ela ficou meio caidinha, meio prostrada, então os pais deixaram ela em casa, não deixaram ela na escola. E isso foi bom porque a hora que a gente descobriu que era sarampo, a gente ficou mais tranquilo porque ela não transmitiu para as crianças da escola também. Santa Casa, você vai fazer um rápido intervalo. Na volta a gente continua aqui com a entrevista com a Ana Paula Valeiras. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e o serviço exclusivo de Drive-Thru Coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Prestes Multimarcas e Corretora. Confiança e credibilidade para você comprar ou vender o seu carro com total segurança. A Prestes Multimarcas tem carros novos e seminovos, com as melhores taxas e com garantia de procedência. Venha conferir. Prestes Multimarcas e Corretora, Avenida Pinheiro Machado, 450, no Manapé, em Santos. Telefone 3225-6867.
Santa Casa e você já está de volta. No programa de hoje nós recebemos aqui a chefe do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde de Santos, Ana Paula Valeiras. Está conversando com a gente aqui sobre a questão do sarampo, como que a gente pode se prevenir e as ações que a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, tem feito para minimizar esse problema e também oferecer à população a vacina gratuitamente. Ana Paula, essa criança de 4 anos, que seria o paciente zero aqui em Santos, os pais, por conta também dela ter ficado um pouquinho mais caidinha e tal, você estava explicando para a gente no intervalo, que os pais não mandaram ela para a escola, o que de certa forma acabou ajudando nessa questão da disseminação do vírus. Por conta disso, a Secretaria de Saúde já fez a vacinação de bloqueio também nessa escola e no entorno da residência da criança. Então, ali também já está... Isso, há 2 dias nós fomos na escola dessa criança, fizemos o bloqueio vacinal de todos os alunos da escola, foram mais de 227 crianças. Os profissionais que trabalham na escola, professores, pessoal da cozinha, da limpeza, inspetores, também tomaram a vacina. E no entorno da residência dessa criança, a gente fez a visita casa a casa para vacinar todas as pessoas daquele quarteirão. Ali no Macuco. Ali no Macuco. Então a gente fez todo esse controle de bloqueio vacinal. E aquelas pessoas que nós não encontramos na casa, nós deixamos um documento falando para que a pessoa compareça à policlínica próxima para que tomasse a vacina. Pode ser na policlínica do Imbaré, inclusive, ali, né? Isso, é muito pertinho da poli do Imbaré. Ana Paula, em função disso, a recomendação agora é para que todas as pessoas se vacinem, porque antes haviam grupos que tinham a prioridade para a vacinação. Em função disso, agora todo mundo deve se vacinar? Qual é a orientação? A intensificação da vacina feita pelo Ministério da Saúde e pelo Estado é que pessoas de 15 a 29 anos, mesmo tendo tomado a vacina, tomem a vacina novamente. Porém, o nosso secretário de Saúde, conversando junto conosco e com o Estado, resolveu fazer a ampliação dessa vacina para todas as pessoas. Então, aquelas pessoas que nunca tomaram a vacina ou pessoas que só tomaram uma dose até 30 anos ou que não tomaram nenhuma dose, que compareçam às unidades para fazer a atualização da carteira vacinal. Então, por exemplo, tem 50 anos, nunca tomou vacina. Já teve a doença, mas compareça à unidade que vai tomar uma dose de vacina. Ou aquelas pessoas até 30 anos que nunca tomaram, ela tem que tomar 2 doses. Então, que compareçam à unidade. Então, é isso que a gente está falando, por uma forma preventiva. E nós já solicitamos ao GVE, ao Estado, para que nos forneçam mais vacinas para que a gente possa contemplar todos os munícipes. Essa é uma atitude que o nosso secretário teve, pensando na prevenção, não porque a gente esteja em surto, mas para que a gente evite que isso aconteça. Para evitar, por exemplo, como aconteceu, acho que há 2 anos, em relação à febre amarela, quando começou lá em Minas Gerais, os primeiros focos, o governo não deu muita importância e a doença veio. Quer dizer, se fizesse uma vacinação em massa naquele local, naquelas cidades, talvez a doença não tivesse vindo com tanta força para outros centros, né? Na verdade, no caso da febre amarela, havia um problema ainda de disponibilidade da vacina da febre amarela, que o Ministério da Saúde foi pego assim de surpresa. Então, a vacina da febre amarela, ela é muito demorada ao realizar a confecção dessa vacina. Tanto é que depois, né, o Ministério da Saúde fez a campanha de 0,1 ml e não de 0,5 ml como era preconizado antes. Para quê? Para que a gente mais rapidamente vacinasse as pessoas, né, e não tivesse nenhuma falha aí na cobertura vacinal. Então, no caso da febre amarela, o grande problema foi a logística da quantidade de vacina e distribuição no país como um todo, né? E porque a vacina da febre amarela, ela é desenvolvida em ovo embrionado. Então, imagina, um ovo para fazer uma vacina, né? Então, isso demorou muito. No caso do sarampo, não. No caso do sarampo, o Ministério da Saúde, ele está realmente com estoque de vacina de sarampo e está tentando disponibilizar para todos os municípios, inclusive o município de Santos. Falando em febre amarela, se a pessoa também não tiver tomado por algum motivo, as unidades de saúde
estão com a vacina, disponibilizam a vacina. Temos vacinas de febre amarela em todas as nossas unidades. O que é importante falar, quem está tomando a vacina do sarampo agora e ela tomou febre amarela com menos de um mês, a gente pede para esperar 30 dias. Então, se tomou febre amarela, 30 dias depois toma do sarampo. Por quê? Porque na hora que você toma do sarampo, você inutiliza o poder da febre amarela. Uma anula a outra. Então, uma anula a outra. Então, tomou de febre amarela, 30 dias depois toma. Né? E esse é o padrão que a gente está orientando. No caso da febre amarela, lembrando que tem que tomar 10 dias antes de ir para um lugar onde haja casos da doença. Isso, 10 dias antes, no mínimo, né, que a gente pede. Também o que é importante a gente falar aqui é sobre a certificação internacional. O Ministério da Saúde está tendo um problema muito sério em relação ao sistema de dar essa certificação. Então, aqui em Santos, a gente tem passado um problema em relação ao sistema. Então, hoje, o Ministério da Saúde, ele já colocou no portal da Anvisa, caso você for viajar para essas áreas endêmicas que necessite da certificação internacional, entrar no portal da Anvisa, né? E ali você faz a solicitação da sua certificação internacional. Então, você toma a vacina nas nossas unidades e com o número do lote que vai estar escrito no seu documento, você entra e solicita a certificação internacional, que vai demorar mais ou menos de 4 a 5 dias para chegar para você via internet. Isso facilita, né, o munícipe e também diminui um pouco o problema que a gente está tendo de dar certificação presencial ao munícipe. Nós vamos colocar aí no rodapé da sua telinha o site da Anvisa direitinho para você, se tiver alguma dúvida, entrar e consultar. Isso. No caso, voltando agora para o sarampo, quem não pode tomar? Há recomendação para algum grupo não tomar a vacina, Ana Paula? Sim, todas as vacinas sempre tem um grupo, né? No caso do sarampo, crianças menores de 6 meses, gestantes, imunodeprimidos ou que usam medicações imunossupressoras, como, por exemplo, quem está em tratamento quimioterápico para câncer, quem está com problema de HIV, né, o CD4 diminuído. Então, essas pessoas que têm problema com imunidade não devem tomar a vacina. E pessoas maiores de 60 anos também não é recomendável, né? Não que seja uma contraindicação, mas o Ministério nos orientou que essas pessoas acima de 60 anos, ou seja, que tenham nascido até 1960, elas já tiveram contato com esse vírus anteriormente, então não há necessidade de tomar. Essa é a recomendação que a gente tem. Lembrando que o Brasil tem a maior cobertura vacinal do mundo, né, Ana Paula? Sim. Fornece gratuitamente um rol muito grande de vacinas. Então, você que não está com a carteira de vacinação atualizada, vá a um posto de saúde. Aqui em Santos, todas as unidades têm vacinas. Você procure a sala de vacina, leve sua carteirinha. Se você não tiver a carteirinha, perdi a carteirinha, eles vão atualizar, vão fazer uma carteirinha nova para você, para o seu filho, para a família toda. O importante é tomar todas as vacinas dentro do calendário. Falando em calendário, vamos começar já a campanha de vacinação contra a gripe. Se você puder dar mais essa informação em primeira mão, quando que vai começar e e quais as pessoas que devem tomar? Então, a campanha vai começar agora dia 10 de abril, né? E vai estar em todas as nossas unidades. E nós teremos o dia D, que é um sábado, para disponibilizar para aquelas pessoas que não conseguiram tomar durante a semana. Então, nós teremos no dia D, no dia 4 de maio, é um sábado. Então, nós estaremos vacinando toda a população de Santos. Então, as pessoas que tiverem interesse também compareçam, porque a gripe também mata, né? A gripe é uma doença que a gente tem que ficar bastante atento. Às vezes a gente acha que é uma doença mais tranquila, mas nós temos esse problema. Então, os nossos idosos, nossas gestantes, né? As pessoas imunodeprimidas, todas essas pessoas têm o direito de tomar vacina. Então, nós estaremos com as nossas unidades também abertas para vacinar essas pessoas. E aproveitando que você está aqui, Ana Paula, explique por que tem que tomar todo ano, tem que tomar vacina, por favor. Porque é assim, o vírus da gripe, ele é realmente mutante. Cada ano a gente tem um vírus circulando, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte.
Então, no Brasil, nós temos cada ano um tipo de vírus que está circulando naquele momento. E a vacina, ela é preparada para esse vírus que está circulando naquele momento. Então é importante tomar todo ano. Aquela vacina que você tomou o ano passado, esse ano ela já não tem mais validade. Então você tem que tomar uma nova vacina para enfrentar o vírus que está aqui no momento. Então não adianta, tomei o ano passado e tal. Não adianta. Não adianta, tem que tomar. Tem algum tipo de contraindicação, de efeito colateral? Não, as pessoas às vezes falam, né? Eu não vou tomar a vacina da gripe porque eu fiquei gripado depois que tomei. Isso não é verdade. A vacina, ela é composta de vírus fragmentados, vírus mortos. Então ela não causa a doença da gripe. O que ela faz? Ela tem alguns tipos de vírus de gripe que ela combate. Porém, nós temos mais de 120 vírus de gripe. Então, às vezes, a pessoa ela vai poder ficar resfriada, que é diferente de gripada, ela vai ficar resfriada e vai achar que foi a vacina que causou. E não é verdade. Às vezes, você teve contato com outro tipo de vírus e aí sim você desenvolve a doença. Então, a vacina da gripe, ela não causa doença, ela protege contra aquele vírus que está circulando no momento e ela tem salvado vidas. Porque, como eu falei no começo do programa, nenhuma vacina é 100% eficaz. Porém, as complicações, o número de internações por causa da doença são muito diminuídos. Então é importante tomar vacina e a gente faz um apelo para que as pessoas realmente compareçam nas nossas unidades a partir do dia 10 de abril, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas e no dia 4 de maio também nas nossas unidades, das 9 às 16 horas. É importante que todos estejam vacinados para a gente não ter nenhum problema de gripe aqui no nosso município. Ficou o alerta mais uma vez, a orientação. Ana Paula Valeiras, muito obrigado. Se você tiver alguma dúvida, procure se informar. As unidades de saúde de Santos estão com as portas abertas, os profissionais lá estão para orientar para qualquer tipo de dúvida. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. A porta está aberta, o que vocês precisarem para a gente divulgar e orientar a população, a casa é de vocês. Olha, eu agradeço muito porque esse espaço é muito importante para o nosso trabalho, para a divulgação e conscientização da população. Nós estaremos sempre às ordens para você. Vamos se vacinar, gente. Não custa nada. Isso que é o melhor e vai salvar vidas. Santa Casa e você fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio. Pasteur. Medicina Diagnóstica. Crismed. Compromisso com a saúde. APO. Assistência personalizada odontológica. Unilaser. Oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Pasteur. Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br.
APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Prestes Multimarcas e Corretora. Confiança e credibilidade para você comprar ou vender o seu carro com total segurança. A Prestes Multimarcas tem carros novos e seminovos, com as melhores taxas e com garantia de procedência. Venha conferir. Prestes Multimarcas e Corretora, Avenida Pinheiro Machado, 450, no Manapé, em Santos. Telefone 3225-6867.